Ah, antes da gente começar a aula propriamente dita, me diz aí, vocês conseguiram assistir o vídeo no YouTube? Tá, a qualidade tá boa? Vocês conseguiram acessar direitinho? Como é que tá? Porque como eu ainda tô acostumando com essa vida de YouTuber, né? Ainda preciso saber o feedback de vocês, como é que tá lá a qualidade. Alguém conseguiu assistir, não? Pessoal, durante a aula, tranquilo, senhor. Assim, o vídeo eu não fui assistir porque eu vi toda a aula, mas está Não, tranquilo. beleza, beleza. É porque o que a gente está fazendo aqui está ficando gravado e eu estou jogando no YouTube para depois jogar no Moodle e quem não pôde comparecer, assistir depois, né? É isso, eu queria saber se alguém já tinha visto. Tá, mas a qualidade da imagem tá boa, o áudio tá bom, ótimo, beleza. É isso que eu queria saber. Então vamos dar prosseguimento. Bom, galera, na aula de hoje a gente começa o assunto propriamente dito, tá? Então vou começar a aula de hoje falando sobre, dando as definições, desculpa, dando as definições de carga elétrica, né? Fazer essa distinção entre o que é um condutor e um isolante. O principal hoje, que eu quero tratar com mais ênfase hoje, lógico, é a ideia de carga elétrica, mas hoje a gente vai trabalhar muito com a lei de Coulomb, tanto na sua forma escalar como na forma vetorial. E eu quero dar já a definição de campo elétrico, que isso vai ser explorado mais na próxima aula, né? Mas a gente já começa a falar de campo elétrico logo hoje, tá certo? Então, vamos em frente, vamos começar. O princípio básico da eletricidade é que existe uma grandeza física chamada de carga elétrica, e essa carga elétrica ela está presente em todos os objetos. Então, tudo que for matéria que você imaginar possui uma carga elétrica, certo? Agora, na maioria dos casos, o que ocorre é que o somatório de todas essas cargas elétricas, na maioria dos casos, ele é zero, ou seja, o objeto não está eletrizado. Quando a gente tem um desbalanço, mais carga positiva do que negativa, por exemplo, quando a gente tem um desbalanço de carga, aí o meu objeto vai ficar eletrizado. Vamos ver aqui na imagem, nessa imagem. O que a gente tem aqui é um pente que foi eletrizado, certo? E com isso ele consegue atrair esses pequenos pedacinhos de papel. Ou seja, na hora que eu tenho uma situação onde não há mais o balanço entre cargas positivas e cargas negativas, quando a gente tem um saldo ou positivo ou negativo de carga no meu objeto, é aí que a gente começa a observar com mais facilidade os processos elétricos, tá? E a carga elétrica, ela é uma grandeza conservativa, tá? Então, eu tenho o princípio de conservação da carga, ou seja, se eu tenho um sistema isolado, ele não está nem ganhando e nem perdendo carga, se o sistema for isolado. A gente pode assimilar isso com o princípio de conservação de massa, tá? A matéria, ela não se cria e nem se destrói, tá? Ela apenas se conserva, tá? Então, se o meu sistema for um sistema fechado, um sistema isolado, a quantidade de carga dentro daquele sistema permanece a mesma com o passar do tempo, tá? Então, o sistema ele nem está ganhando nem perdendo carga, tá bom? Ok. Bom, agora o que é essa carga elétrica? Isso a gente tem que estudar
para entender, né, a definição mesmo de carga elétrica, a gente tem que ir a fundo a nível atômico, tá? Então, toda matéria composta por átomos, os átomos são feitos de um núcleo rodeado por elétrons, tá? O núcleo, ele é composto por um conjunto de prótons e nêutrons, certo? E a nuvem de elétrons que está ao redor do meu núcleo é que possui a carga negativa, tá? Então, o elétron é quem possui a carga negativa e ele é representado pela letra minúscula E, tá? O próton, representado pela letra P, ele é um conjunto, né, de cargas positivas e cargas neutras, de modo que na sua soma, né, quando você pegar as cargas positivas e as cargas neutras, na sua soma, o próton ele vai ser positivo. Então, a estrutura atômica, né, no modelo conceitual do átomo que a gente tem hoje, o átomo ele é formado por um centro, por um núcleo positivo, rodeado de carga negativa, tá? Esse é o modelo atômico mais bem aceito na ciência nos dias de hoje. Por que eu digo que é modelo? Porque a gente não tem como enxergar ainda, né? A gente ainda não tem como enxergar a nível atômico, tá? Mas, lógico, pesquisas estão sempre sendo feitas nesse ramo da mecânica quântica, né? Que quando a gente desce a escalas tão pequenas quanto átomos, a gente já está estudando a parte da física quântica, mas o que a gente sabe é que, no geral, tá, o modelo, né, por isso que é um modelo que isso ainda está sendo estudado, o mais bem aceito hoje em dia é que o núcleo é positivo com os elétrons negativos em volta, tá certo? E o núcleo, a parte positiva do átomo, ele é muitas vezes menor do que a nuvem de elétrons que está circundando em volta dele, tá certo? No modelo atômico, tá? O que a gente tem é que o átomo, ele é neutro, ou seja, a mesma quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, se eu tenho a mesma quantidade de carga positiva sendo igual à quantidade de elétrons de carga negativa, então, no geral, o meu átomo, ele se torna neutro. E aqui, só para a gente ter uma ideia, né? A massa do próton é da ordem de grandeza de 10 elevado a menos 27 quilos, e a massa do elétron é da ordem de 10 elevado a menos 31 quilos. Tá? Então, lógico, como são estruturas muito pequenas, elas também são bastante leves. Né? Então, a massa é bem pequena. Tá certo? Bom, pessoal, do ponto de vista... Tá, deixa eu retornar aqui, antes dos processos de eletrização. Do ponto de vista de carga, tá? A gente pode estimar o seguinte, que a carga de um elétron, que eu vou chamar de carga elementar, ela tem o valor de aproximadamente 9 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. 9. Peraí, agora me faltou a memória. Não, acho que aqui é 1,6. Acho que isso vai aparecer mais à frente no slide, mas aqui... Opa! O que eu fiz? Se não me falha a memória, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, isso é a carga de um elétron, tá? Agora, se todos os objetos, né, a maioria dos objetos que a gente encontra, eles são neutros, eu posso realizar alguns processos de eletrização para justamente acrescentar ou retirar
elétrons de um objeto, tá certo? Como eu tenho na minha estrutura atômica o núcleo, que é positivo, rodeado por carga negativa, tá? Quem vai se transportar de um átomo para outro, né, de um material para outro, são os elétrons e não os prótons, tá? Então, a gente pode dizer o seguinte, nos processos de eletrização, quem está se movimentando são os elétrons, tá? Então, é a carga negativa que está passando de um corpo para outro. Então, basicamente, a gente tem 3 processos de eletrização. Eletrização por contato, eletrização por atrito e eletrização por indução. Se eu tenho o contato de 2 objetos, um objeto que está inicialmente neutro, ou seja, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, entra em contato com um objeto que está positivo, tá? Então eu posso dizer o seguinte, se esse objeto ele está positivo, eu posso dizer que ele tem um excesso de elétrons. Desculpa, positivo vai ser falta de elétrons. Caramba. Pessoal, a letra tá feia, mas é porque ainda estou acostumando com essa mesinha, tá? Mas vamos botar o seguinte. Se eu digo que um objeto está positivo, isso significa dizer que esse objeto, ele apresenta uma falta de elétrons, certo? Enquanto um objeto negativo, ele vai apresentar um excesso de elétrons. E o neutro vai ser justamente o mesmo número de elétrons e de prótons. Ok. Se esse objeto aqui, ele está positivo, né? Se essa primeira esfera, ela está positiva, ela apresenta falta de elétrons. Ou seja, na hora que eu colocar os 2 objetos em contato, elétrons dessa esfera, aqui eu teria a mesma quantidade de prótons e de elétrons, né, para ele ser neutro, elétrons da esfera menor vão migrar para a esfera maior, justamente para que eu tenha tentar fazer uma compensação entre a carga, tá? Então, o que vai acontecer nessa situação é o seguinte, no final do processo de eletrização, se você encostar as 2 esferas e depois afastar novamente, no final do processo de eletrização, todas 2 vão apresentar carga positiva, tá? E aí a gente pode escrever o seguinte, se eu chamar essa de esfera 1 e essa de esfera 2, uma equaçãozinha que eu posso definir para eletrização por contato é que a carga que eu vou definir pela letra Q, a carga final nesse processo vai ser dado pela soma da carga da esfera 1 mais a carga da esfera 2, tudo isso dividido por 2. Isso dividido por 2, que eu estou dividindo pelo número de objetos que eu realizei o contato. Se eu tivesse 3, 4 esferas, 3, 4 objetos, a gente iria dividir por um denominador maior, tá? Então, nessa situação, o que houve? Elétrons da primeira esfera, esses elétrons da primeira esfera, da segunda esfera, migraram para a primeira, para que no final eu tenha uma quantidade de carga que foi dividida entre os 2 corpos. Na eletrização por atrito, o que ocorre é o seguinte, eu tenho uma classificação de facilidade de perda de elétrons dos objetos, né, da matéria, que isso é chamada série triboelétrica. Então, na série triboelétrica, o que acontece? O vidro, na hora que você atritar o vidro com o algodão, o que vai ocorrer é que elétrons do vidro, né, aqui eu teria a mesma quantidade de carga positiva e negativa para que ele seja neutro,
Mesma coisa para o algodão, tem a mesma quantidade de carga positiva e negativa para que ele permaneça neutro. Na hora que eu atritar, na hora que eu esfregar os dois objetos, o vidro ele vai ter uma facilidade maior de perder elétrons do que o algodão. Então, se o vidro perde elétrons, ele fica positivo, e se o algodão ganha elétrons, ele fica negativo. Tudo isso, né, para a gente poder determinar quem perde e quem ganha, qual é o material que perde e qual é o material que ganha, existe uma classificação de materiais chamada série triboelétrica, tá? Então, essa classificação que, né, permite determinar em qual situação, qual material perde, qual material ganha elétrons. Já na eletrização por indução, a gente vai ter um processo um pouquinho mais complexo, tá? Mas ele é fácil também de ser entendido da seguinte forma. Se eu pego uma esfera neutra, o meu propósito na indução é eletrizar esse objeto. Professor, mas Oi, no caso, no processo de eletrização por atrito, né? Eu vou ter sim, dois materiais que vão ser neutros, um com tendência a perder e outro com tendência a ganhar elétrons, não é isso? exato. Depois que eu passo por esse processo, os dois no final não vão ficar mais nêutrons, né? Vão Não, ficar, um vai ficar com uma quantidade maior de elétrons e o outro também, né? Porque ganhou. O outro vai ficar exatamente. com menos e o outro com mais, né? Um perde e o outro ganha. Isso. Aí é que eu tenho dois nêutrons. Lá no por contato, eu vou ter um neutro e um que tem a mais, né? Que vai fazer Exato. juntar com esse segundo neutro para tipo perder, né? Os elétrons e o outro ganhar. É, No contato, aí eu vou ter os dois ficando com mais, como é que se posso dizer? Ganhando elétron. Na verdade, quando termina tudo, né? assim, ó, no contato, o que a gente tem, o que a gente precisa ter para eletrizar um objeto no contato é que um já esteja eletrizado. No atrito, não. Eu posso começar com os dois objetos neutros e no final eu consigo ter os dois eletrizados, um com carga positiva, outro com carga negativa. No contato, eu já preciso de um objeto eletrizado para que eu consiga eletrizar o outro, tá? Porque se as duas esferas estiverem neutras, elas não vão trocar elétrons entre si, porque não vai ter necessidade, né? Que as duas têm a mesma carga, certo? Entendido, professor. Ok? Vamos fazer rapidinho, só para ficar bem claro mesmo. Vamos fazer rapidinho o processo de, novamente, de contato, tá? Agora, oh, letra feia. Vamos fazer o processo de contato, mas supondo que eu tenha carga negativa nessa primeira esfera. E aí eu vou eletrizar uma com a carga neutra. Vamos colocar essas duas em contato. O que, que vai acontecer? Se eu tenho excesso de elétrons no objeto negativo, os elétrons vão passar para o objeto que estava neutro. E aí, no final, depois que eu afastar os dois, todas as duas esferas vão ficar negativas, porque elétrons da primeira esfera passaram para a segunda, tá? Quem se movimenta no processo, nos processos de eletrização e na eletricidade em geral, né? Quem se movimentam são os elétrons. A carga negativa é que se movimenta. Então, a gente pode dizer que a carga positiva, ela se dá pela falta de elétrons no objeto, enquanto a carga negativa é o excesso de elétrons no
objeto. Tá bom? Vamos. Se eu tenho um processo de indução, eu quero eletrizar essa esfera, e para isso eu já vou precisar de um objeto já eletrizado, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui nesse processo é o seguinte: se eu tenho uma carga, quero colocar uma carga nessa esfera, tá? E eu tenho uma haste negativa, quando eu aproximar a carga negativa do objeto neutro, eu vou ter justamente um processo de indução. Ou seja, eu vou induzir uma eletrização na esfera. Como é que é isso? A gente vai falar mais à frente, né, na lei de Coulomb, mas o que a gente tem aqui, a grosso modo, é o seguinte: a carga negativa que está sendo aproximada da minha esfera, ela vai ter dois... Deixa eu fazer aqui, que é melhor. Deixa eu fazer aqui, que é melhor. Vamos pegar uma carga negativa. Essa carga negativa, quando se aproximar de um objeto neutro, o que é que ela vai fazer? Ela vai ter a propriedade de aproximar uma carga positiva, tá? Vai aparecer uma força de atração quando eu tenho cargas de sinais opostos, e vai aparecer e vai surgir uma força de repulsão quando eu tiver cargas de sinais iguais. Então, no meu processo de eletrização, o que está ocorrendo? A carga positiva está sendo atraída para a carga negativa, enquanto a carga negativa está sendo afastada da carga negativa. Ou seja, eu estou induzindo uma eletrização na minha esfera, tá? Quando eu pego essa esfera que está induzida com carga positiva de um lado, carga negativa do outro, o que vai ocorrer? Eu posso realizar uma ligação à terra, né? Aqui foi feita um fio terra, né? Ligando esse fio à terra. E o que a terra é? É um grande repositório de carga, tá? De elétrons, ou seja, se o objeto tem excesso de elétrons, uma ligação à terra vai servir para que os elétrons saiam do objeto e vão para a terra, né? Eu vou descarregar uma parte da carga que está nesse objeto. Sendo que, se eu ainda mantenho, enquanto eu faço essa ligação à terra, eu ainda mantenho a minha barra positiva, a minha barra negativa, eu continuo tendo uma força de atração entre essas duas cargas, e no final, depois de remover a barra, o que a gente sobra é só um objeto carregado positivamente, né? Porque eu descarreguei parte da carga para o solo, certo? Bom, esses são os três processos de eletrização que a gente vai trabalhar, tá? Mas na grande maioria dos casos, o que eu estou interessado mesmo na aula de hoje é determinar justamente o seguinte: que força é essa, né? E por que ocorre essa força de aproximação e força de repulsão entre as cargas, né? É isso que eu quero estudar hoje, que é justamente essa força eletrostática. E a gente vai ver isso através da lei de Coulomb, certo? Mas aqui é só para lembrar aquela máxima, né? Objetos de sinais de cargas diferentes se atraem e objetos de cargas iguais se repelem, tá? Então, se eu tiver duas cargas positivas ou então duas cargas negativas, o que vai acontecer
é que essas cargas se repelem, se afastam, enquanto objetos carregados com cargas diferentes vão sempre se atrair. Tá certo? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Estou indo muito rápido? Me digam aí, por favor. Professor, nenhuma dúvida no momento, né? Tá indo até bem, tá explicando muito bem, devagar, dando para Eu estou entender tentando tudo. ser o mais devagar possível, porque se eu ficar achando que eu estou sozinho, eu vou falando, vou falando, vou falando e vou embora, tá? Então, por favor, me interrompam para eu ir mais devagar, se for o caso, e vão tirando as dúvidas enquanto elas vão surgindo, tá bom? Vamos em frente. Ah, aqui é só uma aplicação, tá? Eu deixei isso aqui mais por curiosidade, para vocês verem o slide depois. É como a gente pode usar os processos de eletrização no nosso dia a dia, tá? Então, aqui eu tenho um passo a passo de como uma impressora a laser faz uma impressão, tá? Isso aí eu deixo para vocês tirar essa curiosidade depois. Bom, como eu havia dito, o que eu quero hoje é tratar com vocês sobre que força é essa que ocorre entre cargas, né? Que é justamente a chamada lei de Coulomb, tá bom? Então, o que a gente vai ter é o seguinte: toda vez que você tiver objetos carregados, a gente vai ter uma força que está atuando entre esses dois objetos. Como eu já tinha mencionado, se as cargas forem iguais, ou seja, duas cargas positivas, eu vou ter um processo de repulsão, tá? Aqui nesse primeiro caso, eu vou ter forças de repulsão, e se as cargas forem de sinais contrários, a gente vai ter forças de atração, certo? Quem vai determinar Quem vai determinar se são forças de repulsão ou se são forças de atração é justamente os sinais das cargas, tá? E aí, pessoal, quais são as características dessa força? Elas obedecem à terceira lei de Newton, tá? O princípio da ação e reação, ou seja, a carga a força que a esfera 2 está fazendo na esfera um é igual à força que a carga um está fazendo, que a esfera um está fazendo na esfera 2, certo? E, de acordo com a terceira lei de Newton, essas forças têm a mesma direção e vão ter sentidos contrários, certo? Nos dois casos, seja atração, seja repulsão, a gente vai ter sentidos contrários. Ou seja, se F21 está apontando para cima, F12 está apontando para baixo. E o contrário também é verdadeiro no caso de atração. Se F21 está apontando aqui para baixo, F12 vai estar apontando para cima. Tá? Então, características dessa força é que as duas forças vão apresentar a mesma direção e elas vão ter sentidos sempre contrários, tá? O interessante é como a gente determina o módulo da força, tá? O módulo da força, determinado por Coulomb, diz que essa força é igual a uma constante, tá? Que essa constante é chamada de constante eletrostática. Essa constante, que é um K, é igual a aproximadamente 9 vezes 10 elevado a 9 newtons vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado, tá? Coulomb, pessoal, determinou essa força através do experimento da, da
câmara de torção, tá? Que é justamente essa figura aqui do lado. Então, nele eu tenho cargas positivas e negativas, e eu tenho uma balança de torção, né, câmara de torção, que determina justamente qual é a força que uma esfera está fazendo na outra, justamente rotacionando esse filamento que está aparecendo aqui na figura, certo? Ele conseguiu determinar isso de forma bem precisa até, para a época, né? Só ajeitar aqui a letra, pessoal, que eu quero deixar isso sempre salvo e disponibilizar para vocês depois, tá bom? E aí, o que é interessante é que essa força, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Bom, vocês vão ver, vamos botar aqui a equação só para a gente lembrar. A força é uma constante vezes o módulo das cargas, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Vocês vão ver que eu gosto bastante de traçar gráficos, tá? Então, o gráfico de força por distância nessa situação seria, aqui, distância, como é uma função inversa ao quadrado, a gente vai ter uma parábola nesse sentido aqui, né? Bom, essa curva, ela é assíntota nos dois eixos, tá? E determina o seguinte: quanto mais próximo você tiver, vamos chamar aqui essa distância de D, quanto mais próximo você tiver das cargas, maior vai ser a força. E quanto mais afastado você tiver as cargas, menor vai ser a força. E a relação é justamente inversa do quadrado, inverso da distância ao quadrado, tá? Essa constante, pessoal, com o valor de 9 vezes 10 elevado a 9, ela é tirada dessa equaçãozinha, 1 sobre 4π vezes outra constante, que é ε0. Esse ε0 é chamado de permissividade elétrica do vácuo, tá? Então, no vácuo, ele vai ter esse valor de 8,9, né, aproximadamente, 8,9 vezes 10 elevado a menos 12. E permissividade elétrica, a gente pode entender como sendo uma resistência do meio à propagação de campo elétrico, tá? Mas como eu não falei ainda de campo elétrico, vamos só guardar essa ideia, tá? Para a gente usar um pouquinho mais na frente. Mas a gente pode interpretar como sendo uma característica do meio, certo? Então, se você sai do vácuo e vai para a água, essa constante vai mudar. Então, depende do meio onde você está, né? E isso vai fazer variar, por exemplo, a força que duas cargas estão sofrendo. Então, isso vai depender, lógico, do meio onde você está realizando essa interação elétrica entre os dois objetos. Tudo bem? Bom, essa forma é a forma escalar, tá? E eu posso relacionar a lei de Coulomb na sua forma vetorial, tá? Que nada mais é do que a forma escalar vezes um vetor unitário que me dá qual é a direção dessa força, tá? Então, esse vetor unitário de R21, R chapéu, né, para indicar que é um vetor unitário, está me dizendo qual é a direção que essa força vai ter. O módulo vai ser obtido, né, aqui eu vou ter, qualquer vetor, ele pode ser escrito da seguinte forma, né? Qualquer vetor pode ser escrito como sendo o seu módulo vezes um certo vetor unitário, que é o que está sendo representado nessa parte. O que está grifado aqui
representa o módulo, enquanto o R chapéu representa a direção. Tá? Vou botar chapéu aqui só para... Eu não gosto muito dessa anotação, não. Eu prefiro sempre dizer o seguinte, que é um vetor unitário R, né? Que tem, por definição, vetor unitário tem módulo igual a 1, certo? Mas, de todo modo, esse R, 2, 1, ele está indicando qual é a direção do meu vetor força. E essa direção, pessoal, a gente vai obter, aqui eu tenho certeza que vocês já estudaram, quer dizer, eu acredito que vocês já estudaram álgebra linear ou então geometria analítica, e você vai encontrar quem é essa direção justamente fazendo a diferença dos dois vetores R, ou seja, eu vou definir R1 como sendo a posição no espaço da carga 1, e o vetor R2 é a posição no espaço da carga 2. E aí você vai encontrar quem é essa direção através da seguinte equação. A diferença entre os dois vetores dividido pelo módulo dessa diferença, tá? E aí eu posso definir esses vetores R1 e R2, por exemplo, né? R1 pode ser definido como sendo R1x na direção de I, mais R2, desculpa, aqui é 1 também, volta, caramba, R1y na direção de J. A mesma coisa vale para R2. R2xi mais R2y. Você faz a diferença entre esses dois vetores, divide pelo módulo das diferenças e encontra quem é o vetor unitário que representa qual é a direção dessa força, tá? Essa parte vetorial, pessoal, ela é mais para a gente ver qual seria, né, a aplicação prática de álgebra linear e de geometria analítica para um exemplo de física, tá? Mas o que é mais importante para mim é que a gente se concentre na situação física, que é determinar, por exemplo, quem é o módulo dessa força, tá? Eu não vou me preocupar, pelo menos por enquanto, eu não vou me preocupar muito com a direção. Eu vou me preocupar mais com o módulo. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, que a gente tem como determinar quais são as... Eu posso utilizar de outros artifícios da geometria plana, né, no caso, para me ajudar a calcular essa direção. Mas o que eu estou mais interessado no momento é determinar quem é o módulo, tá bom? Tem um exercício que a gente vai resolver mais à frente, que eu vou mostrar como a gente pode determinar isso, por exemplo, por decomposição vetorial, sem eu estar preocupado em determinar por geometria analítica essa forma vetorial da minha força elétrica, tá? E aí, esse primeiro exemplo se dá para duas cargas, mas eu posso ter uma quantidade infinita de cargas e eu posso aplicar sobre essa quantidade enorme de cargas, eu posso aplicar o princípio da superposição para encontrar qual seria a força resultante sobre uma determinada carga. Então, a força resultante sobre uma carga vai ser o somatório das forças que cada uma das cargas faz sobre a carga que eu estou estudando, tá certo? Então, essa equação mostrada aqui, ela nada mais é do que a lei de Coulomb, mas para um conjunto muito grande de cargas, certo? E aí eu tenho que calcular quais são as direções, né? Aqui eu tenho novamente
o meu vetor unitário, que determina qual é a direção, e aqui eu tenho o módulo, né, o somatório dos módulos de todas as cargas sobre a carga que eu quero estudar. Tudo bem? Bom, só por curiosidade, isso aqui eu vou deixar, aqui é tarefa de casa para vocês. Tarefa de casa, deixar bem aqui anotado, bem grandão, para vocês lembrarem, certo? A lei de Newton para gravitação universal é da mesma forma que a lei de Coulomb, ou seja, ela também é uma força que é determinada por uma constante vezes o módulo das massas, ao invés de carga, eu vou trocar isso por massa, né, para determinar a força gravitacional, dividido pela distância dos centros de massa ao quadrado. Então, a força gravitacional, ela também é uma função que ela é proporcional ao inverso do quadrado da distância. Então, a minha pergunta, que eu quero que vocês calculem, é o seguinte: quantas vezes a força eletrostática é maior do que a força gravitacional? E aqui, eu coloquei, vamos pegar o exemplo, né, de duas cargas elementares, duas cargas positivas, né, dois prótons. Vou redesenhar isso aqui, só para ficar bem claro o que eu quero. Vamos pegar a seguinte situação. Eu tenho um próton aqui em cima e tenho um próton aqui embaixo, tá? Eu vou ter uma força-peso apontando para baixo e eu vou ter uma força de repulsão, né, uma força eletrostática de repulsão apontando para cima. Qual das duas vai ser maior? Bom, aqui no enunciado meio que eu já dei spoiler, né? A força eletrostática é maior do que a força peso. Agora eu quero saber o seguinte: quantas vezes vai ser maior, tá? E aí eu deixo essa tarefinha para vocês. Mas já de cara, né? Só de olhar para as constantes, a constante gravitacional e a constante eletrostática, enquanto a constante eletrostática ela é 10 elevado a 9, a constante gravitacional é 10 elevado a menos 11. Então, aqui de cara, eu já posso determinar que uma vai ser bem maior que a outra. E aí vocês calculam quantas vezes uma é maior que a outra. Beleza? Bom, bora exercitar agora. Vamos resolver esse exercício bem aqui. Eu consigo rabiscar isso com mais facilidade. Vamos trazer esse exercício para cá. Tá bom? Durante uma aula de laboratório, um estudante observou que duas pequenas esferas que estão eletrizadas com cargas de menos 2 coulomb e mais 12 coulomb, essas duas são colocadas no vácuo, separadas por uma distância d. Então, vamos desenhando o que está acontecendo. Primeiro, eu tenho uma carga negativa de menos 2 coulomb, está separada por uma distância d de uma carga positiva de mais 12 coulomb. Ok. As duas estão no vácuo, separadas por uma distância d. Nessa situação, elas estão submetidas a uma força F1. Essa força F1 vai ser uma força de atração, certo? As duas cargas possuem sinais contrários. Sendo sinal contrário, o que a gente vai obter é uma força de
atração entre elas. Então, nessa situação, eu vou ter uma força F1. Beleza. Se essas cargas, elas estão realizando uma força de atração, vamos deixar que essas esferas entrem realmente em contato, né? Elas são colocadas em contato e depois são separadas por uma distância 5D. Desculpa. Vamos primeiro entender o que está acontecendo aqui. Vamos rever a situação de contato. Eu tenho uma carga negativa e tenho uma carga positiva. A carga negativa, ela tem excesso de elétrons, enquanto a carga positiva tem falta de elétrons. Na hora que essas duas cargas forem colocadas em contato, né, vamos tentar desenhar aqui o mais bonitinho possível, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que diabo é isso que está aparecendo aqui? Enfim, sei não. Bom, eu não faço ideia de onde é que apareceu essa notícia aqui, mas vamos... Peraí, pessoal, se eu só... Pior que se eu minimizo, se eu sair aqui, vou manter... Não sei de onde é que vem esse troço. Alguma notificação que está aparecendo aqui que ficou, mas tudo bem. Paciência, paciência, paciência. O que eu estava falando? Sim, eu tenho duas cargas, uma negativa e uma positiva. Coloquei as duas em contato. O que vai acontecer? Carga negativa da primeira esfera vai passar... Deixa eu só mudar aqui a cor, só para a gente entender o que está fazendo. Carga negativa vai passar da esfera negativa para a positiva, certo? De modo que, no final, né, a carga final vai ser a carga 1 mais a carga 2, tudo isso dividido por 2. E aqui, pessoal, entra o sinal, tá? O sinal da carga tem que ser relevante nessa situação. Então, vai ser menos 2 mais 12 dividido por 2. Cada uma das esferas, aqui vai dar 10 por 2. Então, cada uma das esferas vai ficar com uma carga de 5 coulombs. E essa carga é positiva, tá? Então, no final da minha eletrização, os dois corpos ficaram positivos. Agora, eles estão separados por uma distância de 5D, e aqui vai ter uma força de repulsão que vai ser chamada de F2, certo? Eu quero realizar a razão, né? Eu quero determinar quem é a razão de F1 sobre F2. Então, para isso, nos dois casos, vamos determinar quem é o valor de F1 em função de D, e depois a gente determina quem é o valor de F2 em função de D, que é a distância, e tira a razão entre essas duas grandezas, certo? De acordo com a lei de Coulomb, a força é igual a uma constante vezes o módulo das cargas, tudo isso dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então, posso escrever que a força F1 é a constante eletrostática, vezes o módulo das cargas, então vai ser o módulo de menos 2, vou fazer assim, vezes o módulo de mais 12, né? Só para a gente entender que eu estou tirando o módulo, tudo isso dividido por distância d ao quadrado. Então, F1 vai ser, módulo de menos 2 é 2, 2 vezes 12, que vai dar 24 vezes K sobre d ao quadrado.
E aí eu vou deixar, em função disso, né, não vou precisar me preocupar com o valor da constante, porque na hora que eu dividir aqui por constante também, esse valor vai embora, tá? Então, a força F2, vou fazer de outra cor, a força F2 vai ser o mesmo K, a mesma constante, vezes o módulo das cargas, 5 e 5, dividido por 5D ao quadrado. E aí, F2 vai ser 25K sobre 25D ao quadrado. Corta os dois, né? Então, F2 é simplesmente K sobre D ao quadrado. Então, módulo de F1 sobre o módulo de F2 vai ser 24K sobre D ao quadrado, tudo isso dividido por K sobre D ao quadrado. Então, no fim, a gente tem que a razão entre as duas forças é igual a 24. Olha aqui que interessante. A força F1 é maior do que a força F2, 24 vezes maior. O que está de acordo com o que a gente tinha determinado através do gráfico, tá? Quanto mais próximo Só uma pergunta. o gráfico... Oi, pode falar. Por que que no F2 você colocou o 5 e no F1 não colocou o 5 no lugar do D? Tá, por conta do enunciado, ó. Aqui, na primeira situação, o enunciado diz: as duas esferas são colocadas no vácuo e separadas por uma distância d. A seguir, as esferas são colocadas em contato e depois separadas por uma distância de 5d. Tá? Então, é o que o enunciado me determinou. Eu primeiro tenho as esferas mais próximas, coloco em contato e depois afasto mais. Certo? E aí, de acordo com o gráfico que eu tinha determinado, né, quanto mais próximo, quanto menor for a distância, maior vai ser a força, tá? Só para a gente exemplificar qual é a relação que eu tenho entre força e distância através dessa situação. Então, a força F1, quando elas estão mais próximas, é muito maior, 24 vezes maior, do que na segunda situação, quando elas estão mais afastadas. Certo? Tranquilo? Não, entendi não. Esse D não era para se transformar no 5, não? Não. Aqui ele diz o seguinte, ó. As duas esferas são colocadas no vácuo separadas por uma distância D. Eu não sei quem é D, certo? Eu sei que elas estão a uma certa distância. Na segunda situação, né, isso é a primeira situação. As duas esferas estão aqui separadas por uma certa distância. Na segunda situação, eu coloco as esferas em contato e separo a uma distância 5 vezes maior do que a primeira. Sem necessariamente eu conhecer quem é a distância D. Eu só sei que eu separei a uma distância 5 vezes maior. Certo? Certo. Esse D pode ser qualquer coisa, tá? Entendi. Tranquilo? Bom, eu vou salvar essa imagem aqui para eu colocar isso depois no aula 2, exercício 1. Pronto. Depois eu coloco essa imagem lá no Moodle, tá? Para vocês acompanharem, certo? Então, só para eu grifar aqui o que a gente fez, a razão entre as duas forças é igual a 24. Vamos voltar lá para o slide. Aqui tudo bem? Pronto. Mais outro exercício, só para a gente exercitar bem aqui.
Tem problema não, né? Se eu ficar resolvendo os exercícios no outro programa, porque eu acho que eu tenho um pouquinho mais de liberdade para ficar escrevendo com cores diferentes. Aqui eu acho que eu tenho um pouquinho mais de recurso, tá? Então vamos lá. Agora, eu tenho 3 esferas. Na primeira situação eu tinha só 2, e agora eu tenho 3 esferas. As 3 esferas estão localizadas no vértice de um triângulo equilátero, conforme a figura. Qual é a força que está atuando na carga de 7 microcoulombs? Só lembrando, tá, da notação científica, o micro é abreviação para 10 elevado a menos 6, certo? Então, bora lá. Aqui, eu vou começar fazendo o seguinte. Vamos primeiro determinar qual é a direção dessa força, usando geometria, e depois a gente se preocupa em determinar qual é o seu módulo, tá? Para isso, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu tirar isso. Deixa eu tirar essa imagem daqui. E vou trazer ela um pouquinho mais para baixo, para eu poder ficar com um pouco mais de espaço para desenhar. Show. O que vai acontecer? Eu vou chamar essa minha carga de 7, eu vou chamar essa carga de 1. Essa carga de 2 microcoulombs, eu vou chamar de 2. E a carga de menos 4, eu vou chamar de 3. Tá? Só para a gente ter uma nomenclatura onde eu consiga determinar, diferenciar cada uma das forças. Vamos começar com as 2 cargas positivas. Se eu tenho 2 cargas positivas, a força que vai aparecer entre 1 e 2 vai ser uma força de quê? De atração ou de repulsão? Repulsão. Repulsão, certo. Então, a direção dessa força vai ser aqui para cima, certo? Ela está na mesma direção das cargas, apontando para cima. Então, essa força aqui é a força que 2 faz em 1. Do mesmo modo, lá na carga 2, também vai ter uma força que é a força que 1 faz em 2. Mas eu não estou muito preocupado com isso, porque eu quero calcular, o enunciado me pede para que eu calcule só qual é a força resultante sobre 1. Então, o que acontece com 2, eu não me preocupo por enquanto. Ok? Então, ela existe, mas eu não estou preocupada com ela agora. Ok? Beleza. A força entre 1 e 3 são cargas de sinais contrários. E o que vai acontecer aqui? Vai haver uma força de atração. Tá? Então, aqui seria a força que 3... Deixa eu desenhar aqui no outro lado. Essa é a força que 3 faz sobre 1. E aí, agora, eu tenho que calcular quem é a força resultante. Certo? Essa força resultante, a gente pode tirar, por exemplo, da regra do paralelogramo, essa força... Eita, desenho um pouquinho ruim. Tirando pela regra do paralelogramo, essa força resultante estaria mais ou menos apontando para cá, certo? Tá mal desenhado, tá, pessoal? Tá bem mal desenhado. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos fazer de outra forma. Vamos realizar a decomposição vetorial de cada uma dessas forças. Eu vou pegar a carga 1 e vou colocar como sendo a origem do meu plano cartesiano, tá? Vamos pegar a carga 1 como sendo a origem do plano cartesiano. Deixa eu ver aqui só angulação, pronto. Para que eu consiga determinar. Aqui, sim. Eu gosto desse programinha que eu tenho uma facilidade muito grande de fazer desenho, tá?
Pronto. Então, é isso que está ocorrendo. Tá? Eu vou ter aqui um eixo Y e um eixo X. E aí, a força F21 pode ser decomposta nas duas direções. E aqui eu vou ter F2x e F2y. Da mesma forma, eu vou ter aqui, mais ou menos, vai ser F3x e apontando para baixo, eu vou ter F3y, certo? Da figura, a gente consegue determinar algumas coisas. Por exemplo, que esse ângulo, deixa eu fazer aqui de azul para a gente determinar que é de F2y. Esse ângulo aqui seria de quanto? Também de 60 graus. Né? Da mesma forma, esse ângulo entre F3 e o eixo X, ele também vai ser um ângulo de 60 graus. Tá? E aí eu posso realizar a decomposição vetorial descobrindo quais são os valores de F21 e F31. Tá? E daí eu faria, por exemplo, né? Aqui eu vou calcular os módulos das forças, mas vamos logo determinar qual seria a direção. Essa força resultante na direção X, ela vai ser F2x mais F3x. A força resultante na direção Y, ela vai ser, aqui eu tenho que determinar qual das duas é maior, mas vamos supor o seguinte, que F3y seria F2y menos F3y. Justamente, essa aqui está apontando para cima, essa está apontando para baixo, tá? Então, poderia atribuir o eixo Y crescendo para cima, todas as forças que apontam nessa direção são positivas, quem está apontando no sentido contrário é negativo. Depois que eu tenho essas duas componentes, eu vou encontrar simplesmente o módulo da força resultante aplicando o teorema de Pitágoras. Tá? E aqui, eu estou determinando como é que eu faço isso, porque quem vai fazer isso são vocês, certo? Vamos se concentrar no que a gente quer, que é determinar os módulos, tá? A parte do vetor resultante, eu deixo para vocês fazerem. Ou então não, porque eu quero determinar também quem é a direção. Vamos calcular logo todo mundo, que eu quero determinar quem é a direção. Tudo bem. Bora começar com a força que 2 faz em 1. Então, F21 vai ser K, que é a constante eletrostática, vezes o módulo da carga 1, vezes o módulo da carga 2, tudo isso dividido pela distância entre os dois ao quadrado. K, que é a constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a 9, que multiplica o módulo de 2 vezes 10 elevado a menos 6, que multiplica o módulo de 7 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido pela distância de 0,5 ao quadrado. E aqui, pessoal, muita atenção, tá? Aqui já está em metro. Então tá ok, tá? Já está no sistema internacional, então já está ok. Quem está com calculadora científica aí, por favor, faz essa gentileza e calcula isso aí para mim. Enquanto isso, eu vou escrevendo qual é a fórmula da força que 3 está exercendo sobre a carga 1. E aí eu vou ter que F de 3 em 1 é igual
a 9, que é a constante, 9 vezes 10 elevado a 9, que é a constante, vezes o módulo de menos 4, 10 elevado a menos 6, vezes o módulo de 7, vezes 10 elevado a menos 6, e pela mesma distância ao quadrado, 0,5 ao quadrado. Aqui vai dar, deixa eu fazer aqui. Que vai dar 10 elevado a 9 com 10 elevado a menos 12, 10 elevado a menos 3. Então, isso aqui dá 0,504, que é 504 vezes 10 a menos 3, tá certo. Isso, força medido em newtons. Depois, eu vou ter o módulo de menos 4 é 4, então, tudo isso dividido por 0,25, também vezes 10 elevado a menos 3, então isso aqui é 1,008 newtons. Vamos aproximar, um é meio e outro é 8, só para facilitar, tá? E aí a gente tem o seguinte, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu salvar isso aqui. Agora eu já encontrei os valores, aqui eu encontrei os valores das forças, e agora eu quero determinar qual é a direção. Olha que interessante. Quanto maior, já que as distâncias são as mesmas, quanto maior é a carga, maior também vai ser a força, tá? Então, a força de 3 vai ser muito maior, vai ser maior do que a força de 2, porque a carga é maior, tá? Quantas vezes maior? 2 vezes maior. Por quê? Porque a carga 3 é 2 vezes maior do que a carga 2, tá? Vamos salvar isso aqui e vamos determinar quais são as direções, certo? Deixa eu salvar isso aqui. E agora eu vou limpar a minha figura. Tudo bem. Bora lá. Que é isso? Não, é isso também. Galera, os atalhos aqui eu ainda tô errando muito, tá? Mas tudo bem. Pronto. F2. Não quero selecionar. E agora? Pronto. Vamos lá. F2, 0,5 newtons. E F3 é igual a 1 newton aproximadamente, né? Esses são os valores que a gente determinou através da lei de Coulomb. Agora, eu vou realizar a decomposição vetorial de F2. Então, eu vou ter, vamos calcular, né? FRX e FRY. FRX, a força resultante na direção X vai ser 0,5 vezes o cosseno de 60 mais, bom, F3 também vai ser em relação a 60, né? Mais F3, que é 1 vezes o cosseno de 60, e vamos calcular logo esse valor aqui. Caramba.
Foi mal, gente. Bati aqui sem querer. Puxar aqui a calculadora. 0,5 cosseno de 60 mais cosseno de 60. Cosseno de 60. Tudo isso vai dar... Tá. Não está em radiano. Tem que botar em grau. 5 vezes o cosseno de 60 mais o próprio cosseno de 60. Isso aqui dá 0,75 newtons. E F2, quer dizer, FRY, a resultante na direção de Y vai ser 0,5 vezes o seno de 60 menos, porque a força 3 está apontando para baixo, menos 1 também vezes o seno de 60. E aí vai dar quanto? 0,5 seno de 60 menos o próprio seno de 60. E aí esse valor é negativo, menos 0,43 newtons. Ok. Agora, o módulo dessa força resultante, aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, esse módulo seria raiz quadrada, aqui tem um quadrado também, raiz quadrada de 0,75 ao quadrado mais menos 0,43 ao quadrado. Como você vai levar isso ao quadrado, não precisa nem se preocupar, né? E aí eu tenho que isso aqui é igual a raiz quadrada de 0,75. Calculadora de celular nunca é a mesma coisa de você estar com a calculadora científica mesmo, né? Deixa eu botar mais um parênteses aqui só para garantir. Pessoal, se vocês quiserem ir fazendo aí também, tá? Ajuda. Se vocês tiverem a científica aí, ajuda. 0,43 ao quadrado. Tirar da raiz. Bom, o valor aqui deu 0,86 newtons. Beleza, isso é o módulo, tá? Isso é o módulo. Agora, como é que eu consigo determinar quem é a direção? A gente vai ter o seguinte, ó. Tirando da figura esses dois vetores, eu vou ter o vetor FRX e apontando para baixo, eu tenho o vetor FRY. A força resultante, naturalmente, vai ser através da regra do paralelogramo, tá? Então, essa aqui é a minha força resultante. Certo? E ela está apontando na direção da carga 3, porque ela é maior do que a carga 2. Então, a gente pode determinar a direção dessa força, determinando, por exemplo, quem seria esse ângulo θ em relação à horizontal, por exemplo. E aí, daqui dessas relações do triângulo retângulo, a gente pode tirar, por exemplo, que a tangente de θ, essa tangente de θ pode ser calculada como sendo a resultante em y sobre a resultante em x. E aí o ângulo θ seria a tangente a menos 1 de tangente a menos 1 de menos 0,43, tudo isso dividido por 0,75. E aí o valor de θ vai ser, deixa eu calcular aqui, seria tangente
a menos 1 é o arco cuja a tangente vale... Então, bora lá. Menos 0,43 dividido por 0,75. Isso aqui é igual a menos um monte de coisa. E aí eu vou tirar a tangente a menos 1 desse valor. Copiar. Tangente a menos 1. O valor deu menos, menos 29,82 graus. E esse ângulo ele tem que ser negativo, justamente indicando que eu estou abaixo da horizontal, né? Então, está coerente o meu resultado. Vou salvar isso aqui também. Ou, caramba, devia ter salvado como? Tá, acho que sobrescreveu. Tem nada não, eu faço depois de novo, se não tiver, eu vou colocando nos slides e faço de novo o exercício, não tem problema não. Tá? Bom, pessoal, vou fazer o seguinte, eu não vou falar de campo elétrico hoje não. Vamos encerrar a aula por aqui, tá? Na próxima aula, eu entro sobre o assunto de campo elétrico e já complemento com lei de Gauss, tá? Nesses dois exercícios, ficou alguma dúvida? Tá? A gente tem só que fazer uma lembrança de como trabalhar com vetores, né? Porque, do ponto de vista da eletricidade em si, é bem simples, né? É só aplicar a lei de Coulomb que a gente determina qual é essa força. Eu quero que vocês não se preocupem, tá, em ficar decorando as coisas, porque, por exemplo, quando for cobrado, nesse exercício eu não coloquei que foi o que fui resolver, tá? Mas quando for cobrado, por exemplo, uma constante para você determinar a lei de Coulomb, que ela precisa de uma certa constante, que o K é 9 vezes 10 elevado a 9, isso vai vir no enunciado, né? Então, quando aparecer o epsilon zero, que é 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. Todas essas constantes, eu não quero que vocês se preocupem em ficar decorando. Isso vai aparecer para vocês no enunciado das questões. Tá certo? Então, vamos conversar aqui um pouquinho. Ficou alguma dúvida? Tá tudo bem? Eu vou me preocupar muito com isso, tá? Vou ficar perguntando isso constantemente para vocês, porque tem hora que a gente se sente solitário, né? Só eu que estou falando. Então tá, pessoal. Eu me perdi um pouco aí nessa parte da decomposição que tu fez aí, no início. Então, aí aqui, Tranquilo, professor. na parte da eletricidade, eu acredito que esteja tranquilo, né? A aplicação da lei de Coulomb. E aí eu peço que vocês façam uma lembrança, né? Foi até o que eu tentei fazer na primeira aula, fazer uma lembrança sobre operações com vetores, tá? Na verdade, a única coisa que a gente fez aqui foi realizar uma decomposição vetorial. Eu sei que o desenho ficou um pouquinho baldeado, né? Ficou um pouco bagunçado, mas eu vou refazer isso aqui, até porque eu perdi a imagem que eu queria, eu vou refazer isso aqui para colocar nos slides, tá bom? E aí eu espero que fique melhor. Mas, caso você tenha alguma dificuldade com essa parte de vetores,
depois me avisa e a gente pode ir conversando devagarinho sobre isso, tá bom? Tá bom, então. Tranquilo. Deixa eu parar aqui a gravação.